O que vocês acham de usar um ETF como ARKK para investir em empresas de tecnologia disruptivas, tentando diminuir o risco através da natural diluição de empresas dentro de um ETF? Rodrigo, a premissa é boa. O problema é você entender a tese de investimento que o cara está colocando dentro daquilo que é disruptivo. Agora vamos explicar o que é isso. Vamos colocar um negócio aqui que foi extremamente disruptivo e que te tirou o sono de meio mundo aí de fundo imobiliário há pouco tempo atrás. Como é que era o nome Cara, toda hora eu esqueço. Como é que era o nome daquele raio daquela empresa que tinha negócio de home office lá, cara? Como é que é? De escritório colaborativo. Como é que era o nome dos caras lá? Não, eu vou lembrar aqui, ó, mas continue aí que eu vou lembrar aqui para você. De Pronto. coworking, né? Ó. De WeWork. cowork, é. WeWork. WeWork. WeWork é um negócio super disruptivo porque ele está fazendo alocação digital. Cara, não tinha nada disso. Não tinha nada de digital na operação do cara. Por quê? Ele era um aplicativo que fazia o que uma imobiliária faz e que eu ia lá, comprava em prédio e fazia o escritório colaborativo lá, né? Enfim, não tem tecnologia disruptiva nisso. O que você precisa entender da disrupção é você entender, a gente fez uma live sobre inovação, dá uma olhadinha na live que a gente fez para trás, do seguinte, aquele troço que o cara está propondo, tudo bem, é uma tecnologia nova. Primeiro, ela é escalável, ela tem utilidade, ela vai resolver um problema de verdade das pessoas, ou ela só está enlatando um problema, ou ela é mais do mesmo, entendeu? Então, quando você pega isso e você joga dentro de uma ETF, ou de um ETF que tem uma gestão, se você não entender quais são os critérios de gestão, quais são os critérios de governança, de investimento que aquele ETF tem, corre o risco de você estar com os pés muito bem fixado nas nuvens. E aí aquele seu investimento ele não vai trazer resultado. Porque a tese de investimento ela tem que fazer sentido. O cara tem que ser muito bom em avaliar novos negócios disruptivos, para dizer que aquilo está funcionando de maneira 100%. Então, eu aconselho, se você quiser entrar nesse mundo, se você quiser entender sobre essa disrupção, né, o que é disrupção, o MIT, se não me engano, e a Harvard School tem um curso específico sobre disrupção e novas tecnologias, que ele é gratuito, ele é em inglês, infelizmente não tem tradução para português, mas ele explica como avaliar esse tipo de empresa, né? E aí tem todo o entendimento do que é uma disrupção de verdade, o que é uma coisa diferente, você entender os números daquilo e você entender a proposta, né? E quais são os problemas que serão resolvidos através daquela nova abordagem, né? Ou você está criando só o mais do mesmo, você está empacotando um problema velho com uma solução que também não vai resolver o problema. Diluir isso num ETF significa que você está entregando para uma gestão essa capacidade de entender esses novos momentos, esses novos cenários. Ajuda? Sim, ajuda. Agora, dá para entrar 100% nisso? Não. Você vai colocar uma parte do seu patrimônio a risco para fazer isso. A outra abordagem que você pode ter, tem até um vídeo que a gente colocou aqui no canal, né? Como é que era o nome do cara lá, China? Aquele que botou em 100 empresas na época da guerra lá? John Templeton. O Templeton. O John Templeton pegou lá e comprou 100 empresas disruptivas na época da Segunda Guerra Mundial. Investiu um pouquinho em cada uma delas. As que não quebraram? As que não quebraram, né? Pagaram o investimento das que quebraram. E ele teve um desempenho melhor ali na frente. Então ele pegou e explodiu o dinheiro dele num monte de empresas e deixou ver o que ia dar. Né? Só que hoje, para você fazer isso numa escala que realmente dê lucro, é muito mais difícil do que na época da Segunda Guerra Mundial. Porque as ideias, a disrupção, esse ambiente de disrupção que a gente está vivendo hoje, corre um risco muito grande de você ter mais do mesmo. E como são pessoas que vendem muito bem os produtos dela, pode ser que essas ideias não sejam ideias que, quando saírem do papel, ou melhor, quando saírem do PowerPoint, realmente elas entreguem resultados. E outra, né, Então, Elon? Tudo que você compra na guerra, em época de guerra, tá barato.
É Então, assim, diferente. se não É muito quebrar, diferente. vai multiplicar por muito o lucro daquela empresa. Então, ele comprou na melhor época possível. Ninguém queria mexer com a ação, ninguém sabia nem se ia estar vivo no outro dia. O cara está comprando a ação na época da guerra. É muito diferente. Então, assim, entender sobre isso é muito bom. Colocar dentro do ETF faz sentido, desde que você entenda a regra de investimento daquele ETF. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui no Brasil, você tem alguns fundos de investimento que são fundos anjo. O cara faz uma captação no mercado, às vezes você entra com a cota direto no fundo de investimento. Aquele fundo de investimento investe em fintechs, por exemplo, ou investe no setor de tecnologia, enfim, embrionária num determinado setor. Aí aquela empresa tem pessoas lá dentro que são capacitadas a avaliar esses negócios. Então o cara faz entrevista lá com 800 ideias, sai com um pool ali de 10 ideias, daquelas 10 ideias ele pega 3 ou 4 no qual ele vai investir. Porque ou está no ciclo de competência da gestão, ou ele vê que não, isso aqui realmente é promissor, o restante é só ideia. Tá? Então tem que ter muito cuidado quando entra nesse tipo de negócio.